Olá, queridos! Graça e paz, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou novamente aqui nessa célula para compartilhar da Palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos na metade da nossa campanha 40 Dias de Amor, essa campanha tão linda que é baseada nesse livro de Tom Holliday, 40 Dias de Amor, Princípios de Relacionamento de Jesus. E você que está nos visitando pela primeira vez, nosso muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que o tema dela é: o amor é perdão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, a palavra fala assim: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A palavra de Deus, ela nos ensina que o amor não guarda rancor. O amor, segundo Deus, é um amor perdoador. Nós podemos tomar como exemplo o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, entregou a sua própria vida para nos perdoar e nos salvar. Muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida cotidiana, nós somos feridos por pessoas. Acontece, é algo comum acontecer de sermos feridos por alguém. Às vezes nós ferimos e às vezes nós somos feridos. Às vezes alguém nos machuca e muitas vezes dói muito, não é verdade? Com certeza, muitos aqui de vocês tiveram já essa experiência. Eu já tive experiências em que eu tive que liberar perdão, tive que perdoar, tive que pedir perdão, e eu tenho certeza que muitos aqui também já tiveram experiências assim. Você já teve a experiência de ter que liberar perdão por uma pessoa que te machucou muito, e isso doeu muito o seu coração, e foi muito difícil você liberar perdão para essa pessoa? Pois é muito comum. Eu e meu esposo, nós aconselhamos muitas pessoas, no decorrer do nosso ministério, da nossa vida, e em muitos desses aconselhamentos, dessas conversas, nós ouvimos, eu ouço das pessoas: mas eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar essa pessoa. E isso nos leva a pensar que muitas vezes nós temos um entendimento errado, ou limitado, vamos dizer assim, sobre o que é o perdão. Muitas vezes nós não entendemos de fato o que significa o perdão. E a minha pergunta para cada um de vocês hoje é: o que você acha que significa perdoar? O que você acha? Então nós vamos entender hoje um pouco mais sobre o que é perdão. Primeiro ponto: perdão não é minimizar a seriedade da ofensa. Queridos, a dor causada por uma ofensa, por um pecado, ela é sério, ela é difícil. Ninguém pode dizer para o outro que isso não tem importância. Ninguém pode dizer para o outro que isso não é nada. De repente, aquilo que não machuca você pode machucar o seu próximo, pode machucar o seu irmão, porque cada um de nós sabemos lidar de forma diferente com as emoções. Cada um de nós teve um histórico de vida. Nós somos pessoas diferentes. Então, aquilo que te fere pode não ferir o seu próximo, mas aquilo que fere o seu próximo pode não te ferir. Então, isso é algo muito pessoal. Por isso, não podemos dizer que não tem importância. E até mesmo você. Se você foi machucado por alguém, você não pode dizer que isso não tem importância. Então, o perdão não é você minimizar, você dizer: não, isso não tem importância, mas lá no fundo, isso está latejando dentro de você, isso está machucando. Quando você lembra disso, isso te causa uma dor. Quando você lembra disso, isso te causa um desconforto. Se quando você lembra de uma situação do seu passado, pode ser um passado bem distante, ou talvez um passado pouco distante, passado de uma semana atrás, algo que alguém te fez, e isso te causa um desconforto, e isso te causa uma certa tristeza, significa que existe algo errado. Então, nós não podemos dizer que não tem importância, que isso não é importante, que isso não é relevante, porque senão nós podemos estar acumulando feridas, mágoas, rancores no nosso coração.
E isso não nos faz bem. E isso bloqueia o nosso relacionamento até com Deus, sabia? Sabia que o nosso relacionamento com Deus é bloqueado quando nós não liberamos perdão para aqueles que nos ofendem? Muito bem. Por isso nós precisamos entender que não devemos minimizar a seriedade da ofensa. Se você se sentiu ofendido, libere perdão para essa pessoa. Peça para o Senhor te ajudar. Não diga que isso não tem valor. O perdão, ele compreende completamente a dor envolvida, mas ele decide abrir mão da dívida que foi causada. Ele libera o ofensor sem diminuir a ofensa que o causou. O segundo ponto, o perdão não é voltar o relacionamento ao normal sem consequências. Então, perdoar é um ato instantâneo. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. E é algo instantâneo. Eu decido perdoar. Eu libero determinada pessoa por ela ter feito esse comentário indevido, por ela ter feito isso contra mim. Mas voltar a um relacionamento com essa pessoa é algo que pode ser feito em um determinado período de tempo. É algo que tem que ser construído. Em alguns casos que as pessoas nos ferem, nós podemos reconstruir o relacionamento muito rapidamente. Mas em alguns casos isso vai levar muito tempo. Em alguns casos, possivelmente nós nem vamos reconstruir o relacionamento. Depende muito do que depende? Depende de algumas atitudes, até mesmo daquela pessoa que te feriu. Então vamos entender aqui. O perdão, ele cuida do estrago causado libertando a pessoa da dificuldade, mas não garante que o relacionamento será restaurado. Porque para restaurar um relacionamento, o ofensor ele deve demonstrar arrependimento genuíno. Ele deve restituir algo quando for possível, quando houve apropriação indevida de algo, a pessoa que fez isso tem que restituir, provar que mudou também naquele período de tempo. Se uma pessoa erra com você repetidas vezes, você é obrigado por Deus a perdoá-la, porque perdão é um mandamento. Porém, você não é obrigado a confiar naquela pessoa, permitir que ela continue ferindo ou restaurar instantaneamente o relacionamento. Então, o relacionamento ele pode ser restaurado com o tempo, de acordo com a atitude daquela pessoa também. Você vendo as mudanças, então pode ser algo lento e saudável, que vai ser saudável para você e para ela. 3 passos de perdão. Passo 1. Renuncio o meu direito de pagar na mesma moeda. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, fala assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. E eu quero fazer mais uma pergunta para você. Quem você está tentando punir ao escolher não perdoar? Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas nos ferem e isso nos machuca muito. E de alguma forma nós guardamos essa ofensa como uma forma de punir aquela pessoa que nos ofendeu. Sendo que isso está nos maltratando muito mais do que está maltratando aquela pessoa que nos feriu. Talvez aquela pessoa que te feriu há um mês atrás, há um ano, ou talvez há 10 anos, ou quem sabe 20 anos atrás, talvez ela nem se lembre mais do que ela fez contra você. E nós estamos ali remoendo aquele sentimento, deixando que aquele sentimento nos maltrate, deixando que aquele sentimento bloqueie a nossa comunicação com Deus, nos atrapalhe de viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes nós estamos querendo punir o ofensor, mas na verdade isso pune mais a nós mesmos e não aquela pessoa que nos feriu. Queridos, você não fere outra pessoa com o seu ressentimento, você apenas fere a si mesmo. Nós temos pelo menos 3 motivos para perdoar, porque Deus nos perdoou. Então, como conseguir perdoar? É você entender que Deus te perdoou, que Deus perdoou você. Deus, ele não fica levando em conta
os nossos pecados. Deus não fica com uma plaquinha ali, né, nos mostrando aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós ainda fazemos de vez em quando. E vamos lá pedir perdão para Ele. Se você pede perdão, realmente Deus, Ele é bom e misericordioso e nos perdoa. A amargura nos transforma em pessoas miseráveis. Como é ruim estar amargurado contra alguém. Como é ruim sentir amargura contra alguém. Você precisará de mais perdão no futuro. Lá na oração do Pai Nosso, que é muito conhecida, Jesus nos ensina a orar e nessa oração ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão de Deus, ele também está condicionado ao perdão que nós liberamos às pessoas. Nós precisamos liberar perdão para as pessoas e dessa forma nós também seremos perdoados por Deus. Passo 2. Responderei ao mal com o bem. Então, o primeiro passo é: renuncio o meu direito de pagar na mesma moeda. Passo 2. Responderei ao mal com o bem. Lá em Lucas 6, 27 e 28, Jesus falou: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. Então, se nós queremos amar como Jesus amou, nós precisamos responder o mal com o bem. É assim que nós temos que agir. Em Romanos 12, 21, a palavra fala: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E nós conseguimos porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por isso nós conseguimos sim praticar a palavra de Deus e praticar o amor perdoador. Passo 3. Eu perdoarei quantas vezes forem necessárias. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Esse texto está em Mateus 18, do 21 ao 22. Lá em Colossenses 3, 13, a palavra nos fala: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, queridos, nós vemos aqui que o Senhor nos ensina que nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. E aí você pode falar assim: mas a pessoa vive me machucando, vive pisando na bola comigo e eu tenho que perdoar? A resposta é sim. Você é obrigada a ter um relacionamento constante com essa pessoa? Não. Mas você é obrigada a perdoar. O perdão é um mandamento. O perdão, ele é uma ordenança divina que só vai te fazer bem. Então perdoe. Por mais que seja difícil, peça ao Espírito Santo de Deus. Não tente perdoar com a sua força humana. Queridos, com a nossa força humana não é fácil, é difícil, nós não conseguimos. Peça para o Espírito Santo te ajudar, peça para o Espírito Santo te mostrar as pessoas que talvez estão aí no seu coração, presas, porque você não libera a vida delas, porque um dia elas te ofenderam. Então, talvez são pessoas que estejam presas na sua alma, porque você ficou machucada com elas. E talvez você tenha até razão de estar machucada com essas pessoas. Mas o perdão, ele não é porque a pessoa merece. O perdão é porque Jesus nos perdoou e nos ensina também a seguirmos os seus passos. E se nós queremos viver uma vida plena, viver como Jesus viveu, temos que cumprir esse mandamento. Temos que perdoar como Jesus. Libere perdão. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós também temos dificuldade de nos perdoar. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, pedimos perdão para Deus, nos arrependemos sinceramente, mas nós também estamos nos condenando. Não conseguimos nos perdoar. E o que eu falo para você hoje, querido, é: se perdoe. Se você já pediu perdão por aquilo que você fez, se você já se arrependeu diante de Deus, não carregue sobre você um fardo de culpa, porque não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Então,
Peça para o Senhor força para você praticar o perdão quantas vezes forem necessárias na direção do seu próximo, e que você agora vai continuar com o seu líder de célula, que você possa ter um momento abençoado agora de interação. Mas antes de encerrar, eu quero finalizar fazendo uma oração com você. Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu peço ao Senhor, nessa hora, sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa célula, essas ovelhas preciosas, essas pessoas que estão hoje nos visitando. Eu peço que o Senhor esteja os fortalecendo a praticar esse mandamento que é o perdão. Que o Senhor esteja os mostrando, esteja mostrando para cada um deles, se existem pessoas que estão ainda aprisionadas na sua alma, para que eles possam praticar o amor perdoador. Em nome de Jesus, os abençoa, os guarda e guia-os em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida.